Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. A proposta da liturgia deste dia é: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Tem um pesquisador norueguês, Gerhard Hansen, aquele do qual recebeu ou colocou a nomenclatura a esta doença, a lepra, que essa doença é tão antiga, cerca de 14 séculos antes de Jesus já se existia. 1350 antes de Nosso Senhor, essa doença já era um marco de existência. E vale ressaltar que para o Antigo Testamento, a lepra não era simplesmente uma doença, não se tratava simplesmente de uma doença física, mas espiritual. De modo que nos faz lembrar que o Egito, capítulo 9 do livro do Êxodo, versículos 9 e 10, também o Deuteronômio, capítulo 28, versículo 27 seguinte, o Egito foi infestado com tumores, doenças de pele, justamente por causa da miséria do homem. Vale nos ressaltar ainda, e é uma outra nota da qual nos faz assegurar que essa doença da lepra não se tratava simplesmente de uma doença física, mas também espiritual. É Maria, diz o Números 12, versículos 1 e 10, que esta foi acometida de lepra justamente porque fofocava. Ela, juntamente com Arão, criticavam Moisés porque tinha tomado uma etíope, uma mulher etíope, e por causa disso ela contraiu a lepra, diz o versículo 10 do capítulo 12 do livro dos Números, e portanto, esta não era tão somente uma doença física, mas também espiritual. Eu trago essas notas para que a gente entenda por que Jesus, quando cura aquele homem, manda, vai ao sacerdote. Porque o sacerdote, diz o capítulo 13 do livro do Levítico, é o sacerdote que tem o aval para dizer se esta pessoa tem ou não esse tipo de doença. Queridos irmãos, agora é deprimente essa situação de quem era acometido pela lepra. O capítulo 13 do livro do Levítico, sobretudo os versículos 45 e 46, mostram quando uma pessoa tem esse tipo de doença. Veja que situação calamitosa se encontra uma pessoa doente. Deveria ter as vestes rasgadas, deveria, cobrir a cabeça, cobrir a barba, deveria ficar fora do acampamento, ou seja, fora da sociedade, deveria ficar num deserto, deveria também sair gritando, impuro, impuro. Então, além do sofrimento físico, era também um sofrimento espiritual. Essas notas são importantes a gente
ter, porque o Evangelho é muito interessante, sobretudo quando se trata de um Jesus que entra, quando começa a vida pública de Jesus, Jesus entra na fileira dos penitentes para ser batizado. João diz: eu que devo ser batizado, tu é que vens a mim? Queridos, nosso Senhor assume toda a carga de sofrimento, miséria humana. Feliz, diz o Salmo 31, feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já não existe mais. Feliz o homem que o seu pecado foi extinto. E quanta graça nós temos, a igreja nos dá essa oportunidade. Pena, querida comunidade de fé, que parece ser algo tão distante de nós e no entanto é tão próximo, né, Padre? Muito bem, queridos. Essa doença era tão dramática que, inclusive, aqui no Brasil, até o ano de 1962, a regra era clara: quem estivesse leproso deveria também se afastar da sociedade. Graças a algumas iniciativas, tem um jornalista francês, Raoul Fourreau. Ele, em 1953, começou um trabalho de fazer com que os leprosos sejam lembrados. A ONU, por exemplo, depois foi aplicando-se com políticas públicas para que, os leprosos pudessem ser inclusos na sociedade. Vale ressaltar que no mês de janeiro, nesse mês, o último domingo do mês será dedicado, ao Dia Internacional, de combate à discriminação às pessoas que têm hanseníase. E no dia 31 de janeiro, dados são importantes, porque nos traz a memória de que uma pessoa que está com uma doença, ela precisa de apoio. Quantas pessoas, que têm a lepra, e aqui eu não falo da lepra física, mas da lepra espiritual, e precisa tanto de apoio. E muitas vezes nós, até mesmo nós religiosos, temos assim um certo receio de se aproximar, com medo de se contaminar, ou com medo de ajudar a pessoa a sair dessa doença, a dar um salto de qualidade. E o Evangelho trata justamente disso, comunidade. Nosso Senhor Jesus Cristo veio justamente para fazer com que os leprosos fiquem curados. O próprio Jesus dizia: não são os sadios que precisam de médicos, mas os doentes. São os doentes que precisam da graça. São os doentes que precisam de tratamento. São os doentes que precisam de assessoria. Oh, queridos, veja que nota bonita o Evangelho de hoje nos traz. Aparece um homem que quebra as regras. Lembrem-se do versículo 46, versículo 13 do livro do Levítico, que quem estivesse acometido por esse tipo de doença deveria ser afastado da sociedade. E esse leproso adentra na sociedade, porque lá tem alguém especial, do qual pode alguma coisa. E olha que gesto nobilíssimo desse homem. Ele se joga aos pés de Jesus. E essa frase a temática de hoje é muito importante para a gente fazer ecoar no nosso coração: se queres, tu tens o poder de curar-me.
Ele pode, queridos. Ele pode, mas Ele não vai fazer algo se a gente não quiser. Lembrem do Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos. Não depende de Deus, depende da boa vontade das pessoas. Depende da boa vontade das pessoas. Lembrem do capítulo 8 de Mateus, quando aquele oficial romano vai à procura de Jesus para curar o seu empregado. E Jesus diz: eu vou lá curá-lo. Não, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Versículos 2 ao 4, né? E é interessante, queridos, nosso Senhor observando, a partir do versículo 5 do capítulo 8 de Mateus, nosso Senhor observando o gesto, a beleza daquele homem. Eu não sou digno de que entre, diga somente alguma coisa daqui, o meu empregado vai ficar bom. Queridos, o versículo 13 do capítulo 5 do capítulo 8 de Mateus deixa uma coisa muito clara. Ele diz: vai, seja feito como tu creres. Oh, queridos, muitas coisas não acontecem na nossa vida. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus não quer, é muitas vezes porque nosso coração está fechado. A gente fecha para Deus, a gente não tem confiança nele, a gente não quer. Leia o Salmo 32, que coisa fabulosa, né? Irei confessar meus pecados, os meus pecados vos fiz conhecer. Quantas lepras podem ser curadas simplesmente porque nós queremos que seja. Aqui eu trato, querida comunidade, da confissão. Quantas pessoas que entram num confessionário e quando saem numa leveza, numa serenidade, numa paz interior. Algumas se até emocionam porque o pecado deixou de existir a partir daquele momento. Oh, queridos, Deus quer, e Ele deu à igreja essa graça. Lembra que quando o nosso Senhor ressuscitou, que entrou lá onde estavam os apóstolos, nosso Senhor sopra sobre a igreja e diz, né? Aqueles a quem perdoardes, ser-lhes-ão perdoados. Capítulo 20, versículo 23 do Evangelho de João: a quem não perdoardes os pecados, ser-lhes-ão retidos. Oh, queridos, aqui está em nossa mão. Se queres, Ele quer. Ele veio para isso, Padre. Ele veio para aplacar a ira. Ele veio para sanar a humanidade. Ele veio para reconstituir o homem. O homem estava quebrado pela sua miséria. Diz a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 26, que o homem, né, todos estão em pecado. O capítulo 5, por exemplo, versículo 12, diz que por causa de Adão, todos pecaram. E vem Jesus justamente para religar, recriar a humanidade. É por isso que para nós, queridos, não tem sentido ficar preso à lei de Moisés, porque a lei de Moisés, né, diz o próprio evangelista João, capítulo 1, versículo 17, a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça, a verdade, a salvação nos vem é por Jesus Cristo. É Ele que leva o homem à salvação, é Ele que faz com que o homem seja renovado. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, né, versículo 17, nele nós somos uma nova criatura. Oh, queridos, mas não depende de Deus, depende só de você.
O evangelho de hoje é muito claro. Certamente aquele homem, se ele não se joga diante de nosso Senhor, ele não receberia a cura. Se ele não vai. Lembra do cego? O que queres que eu faça? Senhor, que eu veja, seja feito como tu creres. Querida comunidade de fé que celebra nessa primeira noite a preparação para a festa de São Sebastião, quero lembrar que Deus quer, Ele veio para isso. Mas, querido Padre, é que Ele não força a barra. A fé, queridos, não se empurra de goela abaixo. A fé é uma proposta. Nosso Senhor diz: se queres me seguir, olha a condicional, renuncia a si mesmo, mas Ele não disse, você vai ter que me seguir. Não, se tem uma coisa bonita em Jesus, Ele respeita a nossa individualidade e a nossa escolha. É claro, fica muito triste. Lembre do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, aquela história do filho da cabeça de coco. Lembrem, o pai dá a liberdade para ele fazer o que quiser. Pai, dê a minha parte da herança que me cabe. O pai em nenhum momento faz objeção. Nosso Senhor não faz objeção a nós não, queridos. É uma proposta. Quero lembrar a vocês todos que aqui se encontram, o cristianismo é uma proposta. Agora, uma vez abraçado, é preciso vivê-la, viver com intensidade. Não dá para viver o cristianismo no mais ou menos. Não dá para viver o cristianismo crendo em Jesus e crendo em outras coisas. Não dá para abraçar o cristianismo e abraçar o guru, né, a cartomante, sei lá, a Xexenoei. Não dá para fazer a divisão. Nosso Senhor, uma vez quando você o escolhe, é uma escolha definitiva. Lembre do que Jesus falou, João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Que pena, querida comunidade, vivemos numa realidade onde o cristianismo é uma religião entre outras. Que pena que Jesus está em paralelo com gurus. Por isso que o evangelho de hoje é muito claro. Quando aquele homem foi curado, o que foi que Jesus fez? Diz o evangelho de hoje que ele proibiu severamente que ele contasse isso a alguém. Ô padre, por que Jesus proibiu severamente? É porque o povo estava tão desejoso do Messias, que poderia achar que Jesus é apenas um milagreiro. Porque muitos no tempo de Jesus também poderiam fazer isso, poderiam curar, inclusive demônio pode fazer alguma coisa desse tipo. Mas nosso Senhor não é um taumaturgo, nosso Senhor não é um milagreiro. Inclusive a sua missão na terra não foi fazer milagre, a sua missão nesse mundo foi salvar o homem. Por isso que Jesus tinha um grande cuidado, quando fazia um milagre, ele dizia: vai e não contes a ninguém, para que a comunidade não corra atrás de Jesus só por causa dos milagres, que infelizmente hoje está na moda. Se Jesus curar a minha ferida, eu acredito nele. Se Jesus me dá um carro, uma casa, eu acredito nele. Se Jesus resolver o problema da minha família, eu acredito nele. Se Jesus me fizer passar na faculdade, eu vou acreditar nele. É muito fraquinho um cristianismo desse jeito, padre. É muito insosso, é sem vitalidade. Quando você olha para a imagem de São Sebastião, a gente fica a pensar: o que foi que nosso Senhor fez na vida desse homem para merecer a morte? O que foi que aconteceu na vida de São Sebastião para merecer uma morte tão cruenta desse jeito? Eu respondo: certamente, comunidade, é alguém que se apaixona por Jesus Cristo.
Certamente, querida comunidade, é alguém que se encanta. E esse encantamento não é uma euforia, porque quando passa o frenesi, volta a estaca zero. Tem muita gente que gosta, né? Eu fui lá no encontro, muita cantoria, muita balada, pensa que missa animada. Mas se você fica só na emoção, passa tudo e você volta a estaca zero, você volta a ser aquela mesma pessoa de sempre. Agora, quando você se apaixona, tudo é diferente. Quando você se encanta, lembre do que disse Pedro: a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. João capítulo 6, versículo 68. Ou um Paulo da vida: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Capítulo 3 da carta aos Filipenses é muito claro. Ele diz que considera tudo como esterco, versículo 8, e me lanço para a frente para alcançar a Cristo. Não que eu já tenha alcançado, mas o desejo de Paulo, queridos, era poder abraçar, de modo que ele chega a dizer assim: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Queridos, Gálatas 2, 19 e 20. Querida comunidade, eis aí o cristianismo. A nossa fé, queridos, não é baseada em superstição. A nossa fé, querida comunidade, não é baseada em ideias. A nossa fé, querida comunidade cristã, não é como aquele que precisa dar uma olhada nas cartas para ver como é que está o meu futuro. Eu perdi até minhas colinhas aqui, Onde é que... A nossa fé, queridos, não se baseia nessas coisas. A nossa fé se baseia no amor que a gente tem a nosso Senhor. A vida dos santos foi isso, não foi outra coisa. Por isso que aquele homem, quando se joga, ele tem a certeza: Senhor, se queres, tu tens o poder de curar-me. Querido, se a gente tivesse essa mesma convicção que tem esse homem, a nossa vida era outra. O grande problema é que a gente diz assim: se o Senhor quiser, Senhor, o Senhor pode resolver meu problema, mas a gente fica em cima do muro. Será que Ele pode mesmo? Fulano me disse que se eu for em tal lugar assim, lá vai resolver meu problema. Graças a Deus, aqui em Belo Campo não tem essas coisas. Vai fulano de tal, consegue bater os búzios, as cuícas, e ele sabe resolver seu problema. Eu quero lembrar uma coisa para você, querido cristão: se nosso Senhor não pode resolver seu problema, ninguém mais pode. Agora é preciso confiar, é preciso permitir, é preciso deixar-se. Diz o capítulo 20 do livro de Jeremias, versículo 7: deixei-me seduzir, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Queridos, quem se deixa seduzir por nosso Senhor, a vida é outra. E talvez está aqui a beleza da cura da lepra. Eu quero lembrar a todos vocês e a mim também: esse leproso do Evangelho não tem nome. E sabe por que não tem nome? Porque quem vai dar o nome a ele é você, sou eu. Porque esse leproso do Evangelho sou eu, esse leproso é você. É você que precisa se jogar aos pés dele e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor tem o poder de fazer alguma coisa por mim. Tem essa certeza, queridos. Tem essa convicção. Veja como encerrou o Evangelho de hoje. O homem foi inserido, porque o capítulo 14 do livro do Levítico é bem claro. Quando alguém já não tinha mais a lepra, passava por um ritual de inserção na sociedade. E é por isso que Jesus diz: agora vai e apresenta-te ao sacerdote. Agora é interessante, veja como é que diz o versículo 45. Nosso Senhor já não podia mais entrar na sociedade. Andava escondido, andava fora da sociedade, andava no deserto. E sabe por que ele andava no deserto, queridos? É porque ele assumiu sobre si as nossas lepras.
O homem leproso agora foi inserido na sociedade. Aquele que não tem pecado algum não pode mais andar na sociedade. Jesus Cristo anda fora da cidade. Por que, Padre, isso acontece? Só por uma simples coisa, queridos. Ele veio por causa dos nossos pecados. E por isso é que morreu com uma morte tão cruenta. Saiba, queridos, que nosso Senhor quer ficar de fora, mas não quer deixar você fora. Saiba, querida comunidade, Ele quer que você seja introduzido na sociedade dos crentes. Ele quer que você faça parte da família de Deus. E por isso é que Ele faz esse esforço danado, ao ponto até de ficar de fora, sendo perseguido, porque já não podia mais entrar na sociedade. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Eis aí a mensagem para mim, eis a mensagem aqui para você, queridos. Nosso Senhor quer curar sua lepra. Apresenta a Deus o seu pecado. Não tenha vergonha de dizer: olha, eu pequei. Como diz aquele filho pródigo: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser chamado um filho seu, trata-me como um dos teus empregados. E sabe como é que nosso Senhor vai te tratar? Coloca uma roupa bonita, um anel bonito no dedo, uma sandália arrumada, mata um vitelo gordo, faz uma grande festa, porque o Evangelho de Lucas 15 diz assim: porque o meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou a viver. Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte, por 99 que não precisam de conversão. Eis aí o nosso Deus, Ele nos ama, Ele nos quer bem, querida comunidade, mas não depende dele mais, depende agora da sua boa vontade e do seu querer. Se você quiser, agora parece que a condição não é mais dele, a condição agora é sua. Se você quiser, nosso Senhor tem o poder de curar-te. Agora, se você não quiser, você vai continuar no seu mundinho, com o seu pecado e sobretudo com a sua infelicidade, porque ninguém pode ser feliz de verdade vivendo no pecado. Ninguém pode ser feliz de verdade e realizado plenamente sem Deus. Eis o convite, portanto, para a primeira noite. Ele tem o poder de curar. Agora eu encerro com essa imagem deste evangelho de hoje, aquele leproso que se joga aos pés de Jesus e se prostra. Queira Deus que eu e você tenhamos a mesma humildade, porque só os humildes é que vão ter a coragem do leproso. Amém.